Fala galera do mundo da NBA, aqui quem fala é o Dudu Rocha e hoje estou aqui para falar qual é, na minha opinião, o melhor jogador draftado de cada time da NBA. Então, vem comigo. Bem, essa escolha é bem difícil de se fazer, tendo em conta que alguns jogadores foram draftados pelos times e acabaram não jogando por eles, mas eu estou tendo em conta quem vestiu o chapéu do time no dia do draft. Por exemplo, Luka Doncic não poderia ser escolhido no Dallas e não foi minha escolha, claro, porque ele vestiu o chapéu do Atlanta Hawks, assim como o Kobe Bryant vestiu o chapéu do Charlotte Hornets. Então esses jogadores não são propriamente do Lakers nem do Dallas Mavericks, eles foram draftados originalmente e depois foram trocados ou no dia do draft ou uma semaninha depois. E então vamos começar, mas antes disso pedir para você deixar o like, se inscrever no canal, porque isso ajuda muito e contribui bastante para a gente ter cada vez mais motivação para fazer os vídeos. Então bora! Bem, começando pelo Atlanta, só para esclarecer, a maioria desses jogadores que eu vou falar de cada time como eu falei nos vídeos passados, eu fiz uma minissérie falando qual era o melhor jogador da história de cada time, e eu vou estar falando provavelmente a mesma coisa que eu estiver falando lá, dos jogadores que se mantiveram leais ao seu time, que são os GOATs desse time, e começando pelo Atlanta Hawks, assim como eu falei, o maior jogador da história do Hawks é o Dominique Wilkins, e o melhor jogador e maior que foi draftado pelo Hawks também é Dominique Wilkins, que manteve sua carreira lá, jogou bem, é um dos grandes jogadores, um dos grandes da NBA e tá aí como o maior jogador draftado da história do Hawks, na minha opinião. Bem, agora o Boston Celtics, isso pode ser um pouco controverso, porque algumas pessoas acham que é o Larry Bird, eu pesquisei bastante e falam mesmo que é o Larry Bird, por ele ter brilhado numa época em que era tudo muito mais competitivo, uma época de ouro da NBA, mas eu ainda assim vou manter, como eu mantive no vídeo do maior da história do time, vou manter nesse aqui também falando que é o Bill Russell, porque mesmo que seja na Idade da Pedra, na Idade Média, eu vou continuar falando que 11 títulos é impressionante, principalmente contra aqueles jogadores do Lakers, principalmente contra o Wilt Chamberlain, principalmente contra grandes jogadores daquela época, que acabaram não ganhando porque Bill Russell era tanto técnico, tanto jogador do Boston Celtics, foi draftado por lá, um dos primeiros negros draftados da NBA e tem que estar aqui nessa lista. Esse aqui também pode ser um pouco controverso, porque eu vou falar agora do Brooklyn Nets, e essa escolha é de antes da fusão da ABA com a NBA, que veio do New Jersey Nets. Eles foram campeões lá até o New Jersey Nets, mas não passou os títulos para cá, para o Brooklyn Nets. E como o Julius Erving foi um grande jogador na NBA e na ABA, eu acho que eu devia mencionar ele aqui, mas se for falar mesmo qual é o maior jogador que foi draftado já depois da fusão da NBA, é o Jason Kidd, na minha opinião. Agora falando sobre o Charlotte Hornets, que eu já dei exemplo no início desse vídeo, que é o Kobe Bryant, que acabou indo para o Lakers, o time do coração, mas foi draftado pelo Charlotte Hornets, então não está aqui na lista como um Laker, mas sim como um Hornet, porque foi draftado por lá, e como eu já disse quais são os critérios aqui, eu escolho ele como o melhor jogador draftado pelo Hornets, que é provavelmente uma das melhores picks da história do Hornets, que eles deixaram passar, que não deviam ter deixado passar. Agora o Chicago Bulls, Michael Jordan, isso nem preciso explicar, vamos logo pro próximo. Agora, LeBron James pelo Cleveland Cavaliers, que também não tem muito o que explicar, mesmo não tendo feito grandes coisas ali no Cleveland. Teve aquele título de 2016, mas ele teve 4 títulos na carreira, e pelo Cleveland talvez não tenha representado muito bem. Eu acho que ele poderia, se ele continuasse no Cleveland com aquele elenco de base que ele teve em 2016, talvez conseguir mais algum título. Se manteve ali, depois ele até saiu, na primeira passagem dele saiu para o Miami, e depois foi para o Lakers, conseguiu o título em todos os times que ele passou, mas pelo time que foi draftado, mesmo que seja incontestável, acho que ele poderia ter feito mais, na minha opinião. Agora, mantendo aquela base de o maior jogador do time é o melhor draftado, vou falar agora do Dallas Mavericks, que é o Dirk Nowitzki, o melhor estrangeiro que já passou pela NBA. Por enquanto, Nikola Jokic, Giannis Antetokounmpo, Luka Doncic estão almejando isso, o Doncic do próprio Dallas Mavericks, mas por enquanto está aí Dirk Nowitzki no Dallas, também não tem muito o que contestar. Agora, Denver Nuggets, que se atualizou bem recentemente, talvez de 2021, 2022 tenha se atualizado essa lista do maior draftado, que eu falaria Carmelo Anthony, que é um dos melhores scorers da história da NBA,
mas eu tenho que falar Nikola Jokic, que, claro, é o jogador principal no título, no único título, no singular título do Denver Nuggets, então tem que ser ele, é realmente um dos melhores estrangeiros da história da NBA, como eu disse antes, pode ser o maior estrangeiro da história da NBA, vamos ver como é que vai correr aí os próximos anos do Jokic e do Denver Nuggets. Agora seguindo, tem o Detroit Pistons, que também é o Isaiah Thomas, na minha opinião, claro, você pode ter outra opinião, escreve nos comentários o que você está achando até agora. Eu acho que o Isaiah Thomas é o melhor jogador draftado da história do Detroit Pistons, assim como o melhor jogador da história do Pistons, me diz aí o que você acha. Agora o Golden State Warriors, talvez há 6, 7 anos atrás falaria Wilt Chamberlain, por ser realmente uma estrela, um dos melhores jogadores daquela época, e pode estar no top 20, top 30 de algumas pessoas hoje em dia. Top 10 acho difícil, porque as pessoas não consideram muito nem ele nem o Bill Russell, por exemplo. Mas atualmente, Stephen Curry, claro que é o melhor jogador draftado. Ele pôs o Golden State no mapa, depois daquele limbo de quase 35, mais de 35 anos sem o título da NBA, quando o Chamberlain saiu. Não, quando o Rick Barry estava no Golden State ainda, a gente conseguia. E depois que o Rick Barry saiu, só depois que o Curry chegou em 2009 que o Golden State começou a lutar. E só em 2015, 2017, 2018 e todos os outros anos que foram para a final, além de 2022 ter ganho também, o Golden State ganhou. Então deve isso ao Curry, deve isso à dinastia, claro, o Big Three. Mas o Curry, por ser o jogador mais importante, mesmo sendo todos draftados por lá, acho que merece. E todo mundo não deve contestar muito isso. O Curry é o melhor jogador da história e o melhor draftado também do Golden State Warriors. Agora o Houston Rockets, também não tem muito o que conversar. Um melhor defensor da história da NBA, Hakeem Olajuwon, talvez um top 10 all-time. O único jogador que conseguiu ganhar na época do Michael Jordan, e não só uma vez, 2 vezes. Mesmo que um ano o Michael não tenha jogado, no outro ele jogou, e mesmo assim ele ganhou. Então, para dar parabéns aí pro Hakeem Olajuwon por ter sido o único jogador que conseguiu ganhar na década de 90, enquanto o Michael Jordan jogava. Parabéns por ele, também ganhou aqui na lista, também deve estar muito feliz por estar aqui na minha lista. E é isso, bora pro próximo. Bem, agora falando do Los Angeles Clippers, que você pode falar que é o Blake Griffin, pode falar que é o Chris Paul, pode falar que é o Bob McAdoo, que também é das antiguidades aí do Clippers, mas na minha opinião o Chris Paul, um dos melhores top 3 point guards all time na NBA. As pessoas não dão muito reconhecimento para ele, mas a gente tem que dar, porque é um dos principais assistentes, jogadores mais inteligentes, com QI mais elevado na NBA, e claro que tem que estar aqui na lista como um dos melhores jogadores da história, e também na minha lista como um dos melhores jogadores sendo draftado pelo Clippers, na minha opinião é o primeiro. O Lakers para mim também não tem muito o que falar, é o Magic Johnson, o melhor draftado e provavelmente um dos melhores jogadores da NBA. Ele foi o melhor novato que já passou pela NBA no seu ano de calouro, ele conseguiu Finals MVP no ano de calouro, conseguiu vencer a NBA, então se ele está aqui fazendo isso, e no primeiro ano dele ele conseguiu o Finals MVP, claro que ele tem que ser o melhor jogador draftado, ele provou isso logo no primeiro ano, e provou isso ainda mais nos anos seguintes, sendo talvez um dos melhores jogadores do Lakers all time. Bem, eu vi algumas votações falando quem possivelmente poderia ser para o Memphis Grizzlies, e vi muita gente falando que é o Ja Morant, mas ainda não é o Ja Morant não pode ser com certeza, ele ainda tem muito futuro pela frente, claro, mas é um jogador muito jovem, um jogador que não tem quase tempo nenhum na NBA e não tem uma carreira maior do que o draftado, o melhor na minha opinião, que é o Marc Gasol. Agora seguindo de novo com aquela lógica do maior da história do time, ser o maior draftado também, falando do Miami Heat, é o Dwayne Wade, também não tem muita conversa. Algumas pessoas acham que é o LeBron, o maior da história do Heat, mas eu nem converso com esse tipo de gente, acho que não é mesmo. Agora falando do Milwaukee Bucks, você até pode pensar Giannis Antetokounmpo, mas antes de tudo, talvez Giannis ainda tenha que ganhar um MVP ou mais um título, porque o Kareem continua com melhores números e sendo um dos jogadores que mais representou o Bucks naquela época. Claro, o Giannis é a cara do Bucks agora, mas o Kareem pôs o Bucks no mapa, o Kareem pôs o Bucks naquele patamar de ser campeões, foi campeão, conseguiu e é o jogador com mais MVPs na história da NBA e a maioria pelo Milwaukee Bucks, então acho que ele merece estar aqui como sendo o melhor jogador draftado da história do Milwaukee Bucks.
Minnesota Timberwolves também, pra mim, eu acho que o Anthony Edwards pode passar o Kevin Garnett possivelmente, porque é um jogador com muita personalidade. Não mostrou muito isso nessa Copa do Mundo, mas na NBA ele tem médias de 30 pontos por jogo. É um jogador que tem característica, que tem personalidade, que parte pra cima. Talvez o possível novo Michael Jordan, as pessoas comparam, mas por enquanto ainda é o Kevin Garnett. O Pelicans também não tem muita conversa, é o Anthony Davis, seguindo aquela lógica do melhor jogador da história do time da NBA ser o melhor draftado, é o Anthony Davis. Já conseguiu um título, mesmo que não tenha sido pelo New Orleans, mas a carreira dele é muito maior do que possivelmente qualquer outro jogador que venha do Pelicans e consiga provavelmente mais algum título, não tenha conseguido nenhum mais MVP, porque eu acho, mesmo o Anthony Davis não tendo nenhum MVP, ele foi uma peça super importante e está sendo até hoje um dos melhores pivôs da NBA, mesmo saindo do Pelicans. Eu acho que ele é o melhor draftado da história do Pelicans. Agora que saímos do Pelicans, que o melhor jogador é o Anthony Davis, vamos para um time em que o melhor jogador é uma grande discussão, que é o Oklahoma City Thunder. Temos Kevin Durant, Russell Westbrook, Gary Payton e James Harden. Qual desses 4 é o melhor jogador da história draftado por esse time? Eu pus que era o Russell Westbrook, o melhor jogador da história do Oklahoma, na minha opinião, por quanto tempo ele representou, os recordes que ele pôs no nome do Oklahoma e tudo que ele conseguiu. Não conquistou muito, mas todo o esforço, todos os sorrisos que ele deu, com certeza o Kevin Durant não proporcionou muito isso. Conseguiu o MVP também, foi um jogador muito importante, mas eu acho que o Russell Westbrook ainda não está nessa conversa, mesmo que não tenha ainda. Eu acho que ele não vai voltar para o Oklahoma, claro, então não estou falando como se ele fosse voltar, eu acho que ele realmente não está nessa conversa. É o Kevin Durant, como eu usei o critério, por exemplo, do Anthony Davis, que saiu e conseguiu um título. O Kevin Durant conseguiu também 2 títulos, saiu e conseguiu 2 Finals MVP, é um jogador que também já tinha MVP, então ele é o melhor draftado da história, talvez não seja o melhor do Oklahoma City Thunder, naquela época o Seattle Supersonics, mas depois de sair ele consolidou sua carreira ainda mais e falando como um jogador que foi draftado por lá, o melhor que já saiu de lá. Agora o Shaquille O'Neal, claro que é a minha escolha para o Orlando Magic, não tem muito o que conversar também, um jogador que pôs o Magic no mapa, um jogador geracional que não tem uma segunda versão do Shaquille O'Neal. Provavelmente o Giannis vai se igualar a isso aqui no futuro, mas eu acho que não é no caso, porque o Shaquille O'Neal é um jogador que, se você falar na rua, as pessoas conhecem, assim como Curry, LeBron James e Michael Jordan. Eu acho que esses 4, se você falar na rua e mostrar 4 fotos de pessoas diferentes, a pessoa vai conseguir diferenciar quem é cada um, porque são jogadores de outro nível, jogadores que aparecem ali na timeline do Twitter, aparecem no Instagram mostrando os melhores momentos, que são jogadores que atraem as pessoas. E pelo que ele representou pela NBA e pelo que ele representou pro Orlando Magic, mesmo que eu acho que eu não tenha que dar explicações, eu acho que essa é a explicação para ele ser o melhor jogador da história do Magic. Draftado, claro. Do Philadelphia 76ers, eu acho que é o Allen Iverson, um jogador totalmente injustiçado por ter jogado na época de Shaquille O'Neal e Kobe Bryant, porque ele merecia um título, um dos melhores jogadores da história, que nunca conseguiu um título, mesmo que não tenha dado essa alegria pro povo de Filadélfia. Eu acho que ele é o melhor jogador da história dos Sixers. Bem, agora o Phoenix Suns, isso aqui é bastante complicado em relação aos outros, porque tem 2 candidatos bem fortes, que são o Steve Nash e o Charles Barkley. Eu já pensei bastante e acho que é o Steve Nash. Conseguiu 2 vezes MVP, mas eu acho que no X1, Charles Barkley, por ser mais dominante, por ser um melhor pontuador em nível individual, eu acho que ele ganharia, mesmo não sendo uma disputa de X1, acho que ele ganharia. Se fosse para escolher para o meu time, eu escolheria o Charles Barkley, mas como não é essa disputa, é de quem é o melhor jogador draftado da história do time, eu acho que é o Steve Nash, pelo que ele representou, de como ele mudou a NBA, sendo aquele tipo de armador pontuador, depois dele começar a fazer aqueles arremessos cedo ou aquelas assistências bonitas. Jogadores como James Harden, jogadores como Stephen Curry, Kyrie Irving vieram graças a ele. Não vou falar que eles não apareceriam se o Steve Nash não tivesse jogado, não vou falar isso, porque provavelmente sim, são jogadores que nasceram com esse talento, mas o Steve Nash tem uma boa culpa desses jogadores estarem aí nesse estrelato, porque ele começou a popularizar esse tipo de armador, um armador rápido, um armador inteligente e também um armador que pode pontuar. Então acho que ele é o melhor jogador da história, draftado pelo Phoenix Suns, também o melhor jogador da história do Phoenix Suns. Bem, agora falando do Portland,
temos um dos jogadores mais estrelas da NBA hoje em dia, que é os jogadores mais arrogantes, que é o Damian Lillard. Mesmo assim, é um jogador muito bom, um jogador que mesmo que fale bastante fora aí nas redes sociais, fale coisas que não tem que falar para poder conseguir o que quer, não é o tipo de jogador que você quer no seu time, não é assim que você atrai outras franquias para você. Eu acho que o Lillard devia estar mais atento nisso, porque ele tá brigando bastante recentemente nas redes sociais para ir para o Miami. E quando você briga por uma coisa, talvez você não fique muito bem visto, muito mais sendo um jogador, uma estrela, um All-Star no nível que você é. E mesmo falando do Lillard, pra mim ele não é o melhor jogador da história do Blazers, mas eu acho que eu tinha que citar ele aqui, porque o jogador que é muito importante na história deles é o Clyde Drexler, e pra mim tem que ser o Clyde Drexler, mesmo que o Lillard seja o jogador que ele é. Agora o Sacramento Kings, naquela época tinha um nome totalmente diferente, em 1970 e 80, tá vindo talvez um dos melhores armadores da história da NBA, que é o Oscar Robertson, e pra mim ele é o jogador, o melhor draftado da história do Kings. Agora não tem muito o que falar, San Antonio Spurs, Tim Duncan, um jogador que mudou a NBA naquela época, o único que bateu de frente com o Lakers do Kobe e do Shaquille O'Neal. 5 vezes campeão da NBA, tem que ser chamado a atenção, porque a maioria das pessoas não põe ele no top 10 nem no top 20, e ele merece estar sim no top 10. Então, Tim Duncan, sendo um top 10 all time, ele tem que estar aqui na lista, e claro que está sendo o maior draftado da história do San Antonio Spurs. Antes de falar do Raptors, queria lembrar vocês que eu já fiz um vídeo do top 10 all time, vai estar passando aí no card agora. Pode ir lá, eu falei minha opinião, falei quem era e por quê. Eu acho que foi um vídeo que eu tive bastante trabalho para fazer, e eu acho que se vocês forem lá, talvez concordem comigo ou não, escreve lá nos comentários o que você acha, e também bota lá o seu top 10 pra gente conversar um pouco. E agora sim, sobre o Toronto Raptors, já grandes jogadores passaram por lá, como Kawhi Leonard, que ganhou, mas Kawhi Leonard não foi draftado por lá. Também tem o Vince Carter, que foi o jogador que pôs eles no mapa, mas também não foi draftado por lá. O melhor jogador draftado pelo Raptors é o Chris Bosh, na minha opinião, e ganhou 2 títulos pelo Miami Heat, mas mesmo assim, mesmo não tendo representado muito bem o Raptors, ele veio do Raptors, se formou All-Star e estrela da NBA pelo Raptors, então acho que merece estar aqui, mesmo o Raptors não tendo uma história tão vasta assim na NBA, já que é uma das franquias mais recentes que estão na associação. Agora o Utah Jazz, a história dele se resume ali entre os anos 80, o final dos anos 80 ao início dos anos 2000, que foi com o Karl Malone e com o John Stockton, que foram os jogadores que levaram eles para a final, os jogadores que deram aquela esperança para a cidade de Utah, aquela torcida fanática. Não deu certo, mas eu acho que o melhor jogador da história que foi draftado por lá é o Karl Malone, mesmo achando que o John Stockton não esteja nem um pouco abaixo dele, tá ali bem segurando o pezinho dele, porque é o jogador com mais assistência na história da NBA, mas o Karl Malone é um dos jogadores com mais pontos na história da NBA, então acho que entre pontos e assistências eu escolho os pontos, mesmo que os pontos do Karl Malone tenham sido assistidos pelo John Stockton. Então acho que o Karl Malone é o melhor jogador da história do Utah Jazz, que foi draftado por lá, e também melhor da história em geral. Agora falar de uma das marcas mais históricas da NBA, mesmo que há muito tempo atrás, que foi do Wes Unseld, do Washington Wizards, que foi um dos únicos de uma lista bem restrita de jogadores a ser calouro do ano, no ano em que foi draftado pelo seu time, e também ser MVP da liga. Então ele já veio mostrando para todo mundo que ele era bom mesmo, e foi de lá que saiu o Washington Wizards, foi de lá que começou essa franquia, naquela época, 1970, que foi quando teve a fusão, que foi quando a NBA começou a realmente ser globalizada pelos comissários, tentando globalizar a NBA em geral mesmo, para as pessoas começarem a assistir, porque é um esporte que as pessoas gostam, e um esporte que pode ser muito competitivo e leva as pessoas a se apaixonar por isso. Então naquela época devemos a Wes Unseld, devemos a Kareem Abdul-Jabbar, que não é tão antigo assim, mas também foi o único jogador daquela década de 70, 80 e quase o início de 80, na verdade, que foi o jogador que ajudou bastante o Bucks naquela época e a NBA a continuar, porque não tinha mais grandes estrelas naquela época.
Também tiveram outras estrelas depois disso e antes disso, como Bill Russell e Wilt Chamberlain, mas temos que agradecer a essas pessoas. E o Wes Unseld, mesmo que eu tenha saído um pouco do tópico, é o melhor jogador da história, que foi draftado pelo Washington Wizards por ter feito esse feito, por ser um dos jogadores que, mesmo que as pessoas não lembrem, acho que deviam lembrar, deviam saber um pouco da história de cada time da NBA para saber qual eu quero torcer, qual eu acho que é o certo. Eu até posso fazer um vídeo disso, vocês podem escrever aí nos comentários, falando, por exemplo, os rappers que torcem para esse time, os artistas que torcem para esse time, falar de quando que o time saiu, quantos títulos tem esse time. Posso fazer um vídeo sobre isso. E o Washington Wizards com o Wes Unseld, para mim, é o melhor jogador da história que foi draftado por lá. Me diz aí o que você acha. Esse foi o vídeo. Foi um vídeo mais rápido falando, não dei muitas explicações. Por exemplo, com o Michael Jordan e o LeBron James, acho que durou 5 segundos, porque também não tem muito o que eu falar. São jogadores que realmente não tem muita conversa do porquê são grandes, porque são os melhores. As pessoas já viram muitos lances, já sabem muito bem como é que funciona, assim como quando eu falei do Dirk Nowitzki, quando eu falei do Tim Duncan, que são jogadores que estão no all-time, estão no Hall da Fama. São jogadores que não tem muito o que conversar, mas eu consegui desenrolar um pouco mais sobre os outros. Também quero saber a opinião de vocês, escreve aí nos comentários. Deixa o like, isso ajuda muito, dá mais motivação pra gente continuar fazendo os vídeos que a gente gosta tanto de fazer e de falar sobre a NBA, que a gente tanto ama. Então, obrigado, até o próximo vídeo e valeu!